Olá, meus amigos. Vamos falar agora sobre fundamentos econômicos da sociedade. A gente vai ser bastante breve nesse tópico aqui. Até agora nenhuma questão foi cobrada, né? Quer dizer, me parece que em sociologia foi cobrada uma questão que tratou de um índice. Eu vou até estar passando esse índice para vocês aqui, né? Mas nada assim de mais grave, tudo muito tranquilo. Então, dentro dos fundamentos econômicos da sociedade, né, inicialmente nós temos que ter o conhecimento, já sabemos disso, que vivemos num mundo capitalista. Opa, desculpa aí, não é capitalista não, capitalista, né, um mundo capitalista, onde prevalece, dentre outras coisas, né, o acúmulo de bens, riquezas, né, de capitais, acúmulo de riquezas, a sociedade dividida em classes, individualismo, competição, que eu já falei antes para vocês, né? E existem alguns índices, inclusive foi um desses índices que porventura apareceu numa provinha aí, né? Se não me falha a memória, foi o IDH, que é o Índice de Desenvolvimento Humano, né? Mas antes de falar do IDH, eu quero só fazer algumas colocações para vocês, né? No sentido de orientá-los de que nós temos um índice chamado PIB, né? PIB, Produto Interno Bruto, né? Produto Interno Bruto é a soma de todas as riquezas produzidas por uma nação durante, né, por um país durante um ano, tá? Então isso se chama PIB, né? E ao mesmo tempo, esse PIB, ele pode ser, no sentido de se fazer uma conta, dividido pela população total de um país. Então a gente pode pegar, por exemplo, um PIB aí, não sei quantos milhões, né, ou bilhões, ou trilhões, que é o caso de um PIB brasileiro, e dividir esse PIB, né, de trilhões pelo total da população do Brasil. Então a gente vai ter o quê? A gente vai ter uma renda per capita, né? Só que essa renda não seria um número exato, real, né? Porque num país onde existe má distribuição de renda, nós somos um dos países com uma das piores distribuições de renda do mundo, né? Existe um outro índice que mostra isso, chamado índice de Gini, né? Mas eu não tenho aqui a pretensão de ficar mostrando números para vocês, porque o número não há necessidade de você gravar número nenhum, né? Pelo menos dentro de um contexto interpretativo de questão de prova, eu não vi ser cobrado número nenhum, tá? Agora é interessante, né? Você lembrar do PIB, que é o Produto Interno Bruto, que é a riqueza produzida num país durante um ano, né? Esse PIB geralmente é medido em dólares, porque é feito o quê? É feito uma análise entre países, né, para ver quem produz mais riquezas, para ver quem produz menos riquezas. E o Brasil, por incrível que pareça, é um dos maiores produtores de riquezas do mundo. Então ele se coloca hoje como um país emergente, né, dentro desses fundamentos econômicos da sociedade, um país emergente. E ao mesmo tempo que somos um país emergente, como parcela da população passou a ter acesso a uma renda melhor nos últimos anos, então o país também é classificado como um país em desenvolvimento, né? Exatamente por ter uma melhor distribuição de renda, né? Então, quando as pessoas têm uma renda melhor, o desenvolvimento é melhor, ok? E aí entra, né, outros índices que a gente poderia citar aqui, né, o índice de Gini, que mede essa distribuição de renda, que aí mostra que a distribuição de renda no Brasil ainda é muito ruim. E o IDH, né, que eu iniciei o módulo falando nele, que é o Índice de Desenvolvimento Humano, né? O IDH é um índice que já é utilizado há muitos anos, ele é utilizado principalmente pela Organização das Nações Unidas, pela ONU, exatamente para mostrar, né, a qualidade de vida nos lugares, né? Existem muitas críticas, muitas observações, que tem gente que fala a qualidade de vida não significa que é um bom lugar para se viver, etc. e tal, né? Mas a gente não pensa agora nesse momento nesses aspectos, e sim no que é utilizado, né, dentro do IDH para medir a qualidade de vida, que é renda, né, se ela é digna ou não para se viver, né? E aí todo mundo sabe que a renda no Brasil, né, salário mínimo, né, nossa, desgraça, né, ser digna para se viver. E aí nós temos também educação, que também mede o nível de conhecimento das pessoas, tempo de estudo, formação, né, e saúde, né, medida pela longevidade das pessoas, pela expectativa de vida. E como no Brasil as pessoas estão vivendo mais, né,
Então, supostamente, o nosso IDH, né, ele não está tão ruim assim. O Brasil é um país que se encontra, né, dentro de um índice de qualidade, né, humano, índice de desenvolvimento humano, um índice elevado, né, um bom IDH, digamos assim, ok? Mas vamos ver o nosso texto que temos aqui, né? Vamos ao nosso texto, produção, distribuição, consumo. Todos sabemos que vivemos num mundo capitalista de extrema competição por empregos, recursos naturais e mercados consumidores, entre outros. Com o nosso trabalho, somos capazes de produzir alguns bens e realizar serviços que eventualmente podemos utilizar. Entretanto, como um indivíduo isolado não é capaz de produzir tudo aquilo de que precisa, é obrigado a viver em sociedade. Coletivamente, as pessoas participam da vida econômica, tendo como principais atividades a produção, a distribuição e o consumo de bens e serviços, né? O que está tratando, né? Voltando aqui, o que esse texto está tratando é exatamente, né, dessa interação, dessa necessidade que nós temos que ter em relação ao todo, né, que nós precisamos, né? Nós precisamos dos agricultores, nós precisamos dos médicos, nós precisamos dos professores, nós precisamos dos policiais, nós precisamos dos bombeiros, né? Nós precisamos de um coletivo para vivermos, ok? Vamos em frente aqui. O processo de produção é formado por 3 componentes principais associados, né? Então, nós temos o trabalho. O que o trabalhador tem? O trabalhador tem a força de trabalho. Mas ele tendo a força de trabalho, ele vende essa força de trabalho porque muitas vezes ele não tem o quê? Os meios de produção, os instrumentos de produção, né? E também nós precisamos do quê? De matéria-prima. Então é um conjunto, né? Matéria-prima, os meios de produção e a mão de obra, exatamente para transformar, né, esses bens, né, naturais, geralmente em produtos, para que eles possam ser comercializados e vendidos, né? Já que nós vivemos nesse mundo capitalista, né? Os fundamentos econômicos da sociedade estão baseados, né, numa questão capitalista e também nos processos neoliberais relacionados à economia, né, que envolvem, por exemplo, a possibilidade de empresas, né, estrangeiras se instalarem no Brasil, abertura de mercado não somente para essas empresas, mas também para produtos, né? A gente vive num mundo hoje que a gente tem um contexto, né, de finanças, de bancos de outros países, de negócios, de produtos, de automóveis, né, que se espalham pelo mundo todo. Então isso envolve um contexto, né, relacionado ao processo de globalização. Alguns experts já falaram que o mundo ele já foi muito mais globalizado no passado do que ele é hoje, né? Porque a globalização hoje é fundamento econômico, né? A globalização ela ocorre principalmente para os bens, para os produtos. E as pessoas acabam se tornando, né, elementos que participam desse processo de globalização. Mas a globalização é prioritariamente voltada para a economia, para os bens, produtos, tanto que essas empresas elas se movimentam, né? Elas se instalam aqui no Brasil, utilizam mão de obra mais barata, né? Mas nem sempre um brasileiro consegue, por exemplo, entrar num outro país aí, né? Às vezes você quer ir para os Estados Unidos, você vai ter o visto negado lá no consulado, quer para a Inglaterra, vai chegar lá, um monte de gente já chegou lá em Londres e acabou não saindo nem no aeroporto, mesmo com visto, tendo que voltar, né? Enfim, a gente sabe que esse processo de globalização é um pouquinho complicado, mas nada que vai fazer, né, a gente perder os cabelos aí, ok, meninos? Então nós temos trabalho, matéria-prima, instrumentos, né, ou meios de produção, dentro do contexto orientado para a prova de vocês, e que nós temos aqui, portanto, que forças produtivas é igual aos meios de produção mais o trabalho humano. O melhor, né, quando nós falamos de fundamentos, vamos lá, né, eu vou orientar vocês. Quando nós trabalhamos essa questão de fundamentos econômicos da sociedade, né, é interessante você, né, que vai fazer a prova, observar bem o mercado de trabalho, né, pensar na quantidade de pessoas que trabalham no mercado informal, mas tendo a certeza que a maioria da população brasileira trabalha no mercado formal, né, com carteira assinada, com
pagando seus impostos, a maioria, 2/3 aproximadamente da população está aí. É claro que nós, né, devido a períodos de crise, nós temos uma visualização de pessoas, né, que migram para o mercado informal, mas o formal ele ainda é o maior, né? E também temos a população economicamente ativa, né, PEA, que eu acho interessante abordar nesse momento, já que estamos tratando em fundamentos econômicos, já que a PEA, né, população economicamente ativa, é aquela que está trabalhando ou procurando emprego, tanto no mercado formal como informal. Então, quem está trabalhando ou procurando emprego faz parte da população economicamente ativa, PEA, né? E é isso aí, galera, né? O negócio é prestar atenção, né? Observar que a maioria das pessoas trabalham no comércio, nos serviços, né? Que é chamado setor terciário da economia, né? Aquele que mais gera riquezas no Brasil, no Rio de Janeiro, é o setor terciário da economia, né? Quando vocês estudarem geografia, estou abordando isso aqui porque está dentro da matéria, né? Mas é um assunto bastante interessante na matéria de geografia, né, do Rio de Janeiro, que trata, né, bem dessa questão, né? Então, a maioria da população ela trabalha no setor terciário da economia, que envolve comércio e serviços. Nós temos também o setor primário, né? Setor secundário. O setor primário envolve as diversas formas de extrativismo animal, vegetal, mineral, né, reflorestamento. O setor secundário envolve, né, indústria, geração de energia, construção civil, mas é o terciário, né, que a maioria da população está alocada e, né, tem a sua renda. Ok, meus amigos? Vamos ver aqui. Eu quero desejar a todos um bom estudo e até o próximo momento aí. Tudo de bom aí.